Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula a respeito do milênio. Esse tema vai ser muito longo e nós iremos agora aprender sobre as manifestações de Cristo no milênio. Então, os nomes e títulos que Cristo aparece no milênio, então vai revelar a sua atividade, a sua ação, a sua função nesse reino milenar. Então, nós sabemos que os escritos proféticos, revela vários ministérios, várias manifestações que está ligada a Cristo, ao Messias, na sua segunda vinda, quando ele foi implantar o milênio. Então vamos ler aí, por exemplo, em Isaías 60, dois versículos, Isaías 60, versículo 2, diz assim: E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Agora, 61, versículo de número 2 também, diz assim: E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consola todos os tristes. Então, esses versículos aqui está relacionado a era milenar. Então, Cristo volta em glória com a igreja, suplanta o anticristo, falso profeta, amarra o diabo, julga as nações e vai implantar o seu reino milenar. Então, vamos ver agora alguns títulos que Cristo recebe, que traz uma relação com a sua atividade, o que ele vai fazer no milênio. Então, nós vemos que Cristo no milênio ele vai se manifestar como filho de Abraão. Então, em Mateus, no capítulo 1, versículo de número 1, diz que Jesus, ele é filho também de Abraão. Então, Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho também de Abraão. Ora, Gálatas, capítulo 3, versículo de número 16, nós também temos essa referência que Cristo é filho de Abraão, 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridade, como falando de muitos, mas como de um só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, Cristo ele vem tomar posse das promessas que Deus fez a Abraão, na qual ele vai possuir a Palestina, em nome de Deus, e vai instituir o reino como sendo descendente de Abraão. Então, o filho de Abraão, Jesus, ele toma posse da Palestina e vai instituir o reino como sendo descendente de Abraão. Também Cristo ele vai se manifestar também como sendo o filho de Davi, como eu li lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler somente Isaías 9, versículo 7. Então, 9, versículo 7 de Isaías, diz assim a palavra do Senhor. 9, 7 de Isaías. Do incremento desse principado é da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi, e o seu reino para afirmar e fortalecer juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora, se você ler Lucas também, Lucas capítulo 1, versículo 32, ele diz que o reino desse Messias não terá fim. Então, Lucas 1, 32 e 33 diz assim: E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Cristo, como filho de Davi, ele vem para quê? Ele é o herdeiro, ele vem para assumir, para tomar posse do trono que foi prometido à descendência davídica. Então, Cristo vai assumir o trono, ele reinará para todo o sempre. Cristo também ele vai reinar no milênio, vai se manifestar no milênio, e ele vai se manifestar como filho do homem. Então, em Atos Apóstolos,
no capítulo de número 1, e versículo de número 11, diz assim, 1 e 11 diz assim, os quais disseram, varões Galileu, por que está olhando para cima? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como assim, como para o céu o viste ir. Então Jesus, ele ali estava no corpo humano, né? Então ele ascendeu-se ao céu e assim ele vai voltar. João capítulo 5, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. João 5 e 27 diz assim, e deu-lhe poder de exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Então, Cristo vai exercer, né, autoridade de julgamento justamente na era milenar. Então, através do tempo, Jesus vai ser também conhecido como Filho do Homem. Ele vai se manifestar, como você está vendo na tela aí, como o rei teocrático de Deus. Então, ele será o rei da justiça, Isaías 32 e 1, rei de Israel, João 12, 13, rei dos reis, Apocalipse 19, versículo 16, e rei de toda a terra, Zacarias 4, 9 e Filipenses 2 e 10. Então, Cristo reina como Filho do Homem e também vai exercer julgamento quanto ao seu reinado e através do tempo. Não só como Filho do Homem, Cristo vai se manifestar, mas também como Deus Filho. Então, ele é Deus, ele possui toda a sua divindade. Então, em Isaías 9, versículo de número 6, observe que ele aparece como Deus forte. Então, Cristo, ele vai manifestar-se no milênio também como Deus. Então, Isaías 9, versículo 6 diz, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Cristo Jesus, ele, como Deus, ele pode dizer, né? Ele pode dizer que o tabernáculo de Deus está entre os homens. Então, ele na forma de Deus, o tabernáculo de Deus vai estar entre os homens, porque Cristo vai se manifestar com a sua forma divina também no milênio. Então, com essa forma divina que ele vai exercer no milênio, então ele vai realizar obras como Redentor e também como juiz. Então, Cristo será o Redentor e também o nosso juiz. Também Cristo será, também no nosso milênio, aquele que vai galardoar o povo santo. Ele será o mestre que vai ensinar as pessoas. Então, leia na sua casa esse versículo bíblico que comprova que no milênio Cristo vai galardoar o povo santo e também será um mestre que vai orientar, vai guiar o povo por intermédio da palavra. Também ele vai ser logo o rei dos reis, né? E senhor dos senhores, e também será o profeta das nações. Então, no milênio, Cristo também ele vai ter esse título, vai exercer essa obra, essa função de rei e de profeta. E por fim, nós temos aí que Cristo, como Deus no milênio, ele será o nosso legislador e o nosso bom pastor. Então, conforme aí Jeremias 23, de 1 a 3, Isaías 63, versículo 1, Miqueias 4, 5, 7, 14, Isaías 40, versículo 10, nós vemos que Cristo vai ser o nosso bom pastor. E conforme Isaías 33, versículo 22, ele será nosso legislador, aquele que vai elaborar a lei. Então, de Siló virá a lei, de Jerusalém virá a lei do Senhor. Então, meus irmãos, nós vimos nessa aula, você pode acompanhar, ler, né, os versículos aí em casa, para sua reflexão bíblica, e nós aprendemos que Cristo vai se manifestar como Deus, como Filho do Homem, como Filho de Davi, como Filho de Abraão, e em cada uma dessas manifestações, Cristo vai exercer uma obra, uma autoridade, né? Como Filho de Davi, ele vai herdar o trono, como
filho de Abraão, ele vai tomar posse das promessas que foi feita a Abraão e a nação de Israel. Então vamos orar, pedir Deus força, graça, para que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, Santo Deus Jesus, obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença. Por Tua abençoando, fortalecendo nossas vidas, dando força, graça, ânimo, Pai. No nome de Jesus, estende Tuas mãos poderosas sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa aula no nome de Jesus.